Bom dia, professor Rafael. Eu sou o Alan, da turma de mestrado de ensino de física do Polo UFRJ Macaé, e novamente estou aqui gravando o vídeo para mostrar como resolver a terceira questão da terceira lista de mecânica quântica. Então, vamos direto ao assunto. A questão 3 consiste de uma partícula de massa m que possui uma energia de 2V0 quando comparado à energia potencial, e ela se move na direção positiva do eixo x, ou seja, ela está indo da posição negativa do eixo x em direção em sentido positivo do eixo x. O potencial que essa partícula vai estar submetido vai ser um potencial degrau, onde esse potencial em função de x vale 0 para o x menor do que 0, ou seja, para a posição da partícula antes do zero, e o potencial vai ser um menos V0 quando ele estiver no semi-eixo positivo do eixo x. Então, o gráfico da energia potencial acaba ficando um potencial em forma de degrau. A energia da partícula era de 2V0, quando comparado aos termos da energia potencial. Então, a gente pode dividir esse gráfico em duas regiões. A região 1, o potencial vale 0, e a região 2, o potencial ele vale menos V0. Escrevendo a equação de Schrödinger para a região 1, ou seja, onde o x for menor que 0, a equação de Schrödinger ela fica do tipo h cortado ao quadrado sobre 2m, d ao quadrado πc de x, dx ao quadrado vai ser igual a energia vezes o πc de x, que é a função de onda. Nesse caso, o nosso potencial ele vale 0. A região 2, para o x maior do que 0, a equação de Schrödinger fica h cortado ao quadrado sobre 2m, d ao quadrado πc de x, dx ao quadrado, mais a contribuição do potencial vezes o πc de x, que é igual a energia vezes o πc de x. Nesse caso, o potencial ele vale menos V0. Então, a equação de Schrödinger ela fica h cortado ao quadrado sobre 2m, d ao quadrado πc de x sobre dx ao quadrado. Como esse potencial ele vale menos V0, vai ficar menos V0 πc de x, que é igual a energia vezes o πc de x. Então, ficou verificado, que na mecânica quântica, o movimento de uma partícula, sobre a influência de um potencial degrau, ele pode ser descrito por uma função de onda. No caso, essa função de onda πc. E a outra função πc de x, ela tem que satisfazer a equação do Schrödinger, independente do tempo, para esse potencial. Então, ele fica dessas duas formas que a gente descreveu anteriormente. Agora, eu vou tentar achar uma relação entre o número de onda k e o momento p. Nós sabemos que lambda é igual a h cortado sobre p, e que lambda, que é o comprimento de onda, também é 2π dividido pelo número de onda. Dessa forma, a gente pode achar uma relação entre p e o número de onda k. Como nós sabemos que h sobre 2π é igual a h cortado, podemos dizer que o número de onda k é igual ao momento linear dividido pela constante de Planck dividido por 2π, ou seja, p sobre h cortado. Essa é a equação 1. E agora é importante também achar uma relação entre o momento linear e a energia. Nós sabemos que o momento linear ao quadrado sobre 2m é igual à energia da partícula menos a energia potencial que a partícula vai estar submetida. Desta forma, podemos escrever o momento linear como a raiz quadrada de 2m é menos o potencial, onde é a energia, e Vx é o potencial. Então, combinando ambas as equações 1 com a equação 2, nós podemos achar a equação onde eu tenho que o meu k, que é um número de onda, ele pode ser escrito como a raiz de 2m vezes o parênteses da energia da partícula menos a energia potencial, dividido pela constante de Planck cortada, ou seja, o h cortado. Na região 1, a minha energia potencial ela é 0. Então, o meu K1, que é o número de onda da região 1, ele vai acabar ficando 4mV0 sobre H cortado. Por quê? Porque quando eu substituo o E por 2V0, que são os dados que o problema me deu, esse 4 ele acaba aparecendo. E o meu Vx
é igual a zero. Já na região 2, o K2 ele vai ser 2m, abre parênteses, é menos, a energia potencial nesse caso vai ser um menos V0. Como a minha energia já era 2V0 e o meu Vx sendo menos V0, então vai aparecer aqui um termo 6mV0 sobre H cortado. Então eu tenho o meu K1 e o meu K2, que são os números de ondas respectivos para as duas regiões do meu potencial de grau. Eu posso também fazer uma combinação, uma comparação entre o número de onda da região 1 e o número de onda da região 2, da segunda região. Como eu posso fazer essa comparação? Veja bem, eu tenho que K1, como mostrado anteriormente, o K1 ele é 4mV0 sobre H cortado. E o K2 ele acaba ficando 6mV0 sobre H cortado. Então, quando eu comparo, eu posso tirar essa raiz de 2, posso botar ela aqui separada. Se eu fizer a operação inversa, multiplicar aquele meu termo, o termo número 4 que eu tinha achado anteriormente, ele volta a aparecer. E eu posso dizer então que K1 dividido por raiz de 2 é igual a raiz de 2mV0 dividido pela constante de Planck cortada. O K2, então, se eu fizer a mesma coisa com ele, tentar separar essa parte aqui, onde havia o 6m, eu posso escrever essa raiz de 3 separada. Se eu fizer a operação inversa, eu volto para aquele termo número 6 que estava aqui na minha equação. Mas como eu já explicitei aqui que raiz de 2mV0 sobre H cortada é K1 sobre raiz de 2, se eu substituir aqui por esse termo, eu tenho que o K2 é igual a K1 vezes a raiz de 3 sobre 2. A solução da equação, da minha equação Psi, quando eu coloco em termos da equação de Schrödinger, ela vai me apresentar uma solução onde Psi1x, que é o Psi da região 1, vai ser A elevado a I K1x mais B menos I K1x. Isso para a região 1. Para a região 2, vai ficar Psi2 de x é igual a C I K2x mais D menos I K2x, onde o I ele é aquele número complexo, aquela parte imaginária, esse expoente é um expoente complexo para ambos os casos. Nesse caso, eu vou considerar o meu D sendo zero. Por que eu vou considerar o meu D sendo zero? Antes eu vou explicar o que significa cada parâmetro desse aqui. Essas constantes, A, B e C, elas significam o seguinte: essa constante A ela está relacionada à intensidade emitida, essa constante B essa constante B ela está relacionada à intensidade de partícula do feixe refletido. A minha constante C está relacionada à intensidade transmitida. Essa constante D ela vale zero. Por quê? Porque não há nada que cause essa reflexão, uma vez que ele passa, que a minha partícula ela consegue atravessar o meu potencial. Então, como há apenas uma onda transmitida na região onde o x é maior que zero, essa constante arbitrária D ela vai acabar sendo zero. Então, o meu Psi2 de x ele vai ficar CEI K2x. Agora, eu preciso fazer com que Psi de x e a derivada de Psi de x em relação a x, ela seja contínua em x igual a zero. A primeira coisa que eu preciso calcular é que que os valores de Psi de x, expressos pelas equações anteriores que eu apresentei, eles devem apresentar o mesmo valor em x igual a zero. Ou seja, então eu vou comparar Psi1 com o Psi2, considerando já o D igual a zero. Quando eu faço x igual a zero, essa exponencial aqui e aqui, elas vão ficar elevadas a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então eu concluo que A mais B tem que ser igual à constante arbitrária C.
O outro caso, a segunda exigência, né, no caso, é que os valores dessas derivadas das expressões para π de x, eles também têm que ser os mesmos em x igual a zero. Então, quando eu faço essa derivada, né, a derivada do exponencial, eu derivo, em termos mais práticos, o expoente e mantenho a minha função, né, o a, que era uma constante, ele permanece aqui. Quando eu realizo esse procedimento da derivada e depois eu aplico x igual a zero para ambos os casos, eu chego na seguinte relação. Eu posso cortar esse i complexo aqui. Então, eu tenho que K1A menos B é igual a K2 vezes C. Também possuo essa relação. Essa relação ela também está no livro do Moisés, né, no volume 4 do livro do Moisés, e também se encontra no capítulo 6 do livro do Eisberg e Resnick, né, que é o livro de mecânica quântica, né, de física quântica, escrito pelo autor Eisberg, no capítulo 6, que vai tratar da equação de Schrödinger independente do tempo, com soluções independentes do tempo. Então, agora eu já posso comparar B, C e A. Se B mais A é igual a C, logo B é igual a C menos A. Quando eu faço essa relação e substituo na relação anterior, no lugar do B, por exemplo, eu obtenho, né, que eu vou fazendo aqui essas considerações matemáticas. Não são considerações matemáticas complicadas, muito pelo contrário, são bastante simples. Mas para ganharmos tempo, eu posso comparar C com A através do 2K1 dividido por K1 mais K2. Já para eu obter o B, uma vez obtido o meu C em função de A, eu chego na conclusão, né, fazendo essas considerações matemáticas, que eu não vou falar, né, passo a passo, mas é fácil você conseguir chegar. A constante arbitrária B ela é igual a K1 menos K2 sobre K1 mais K2 vezes a constante arbitrária A. O quadrado da razão entre a intensidade da onda refletida e da onda incidente, ela dá a probabilidade que a partícula ela seja refletida pelo degrau de potencial, né, onde ela vai de volta à região onde o x é menor do que o zero. Então, essa probabilidade de reflexão é dada pelo quadrado de B sobre A, onde B sobre A é K1 menos K2, K1 mais K2. Então, eu tenho que esse meu R, né, que é o coeficiente de reflexão, ele pode ser calculado com o quadrado dessa equação aqui. Como nós já havíamos determinado anteriormente, o K2 e o K1 eles se combinam através dessa simples relação. Quando eu faço a substituição aqui dentro, eu obtenho essa relação aqui. Eu posso cortar essa constante K1 e posso multiplicar todos os termos aqui pela raiz de 2. Se eu multiplico o numerador por raiz de 2 e o denominador por raiz de 2, eu não estou cometendo nenhuma gafe, digamos assim, de forma matemática. Então, eu obtenho raiz de 2 menos raiz de 3 dividido por raiz de 2 mais raiz de 3, tudo isso elevado ao quadrado. Com isso, eu vou conseguir obter o meu coeficiente de reflexão. Retomando o vídeo, quando eu consigo calcular essa minha constante R, substituindo os devidos valores aqui da raiz de 2, da raiz de 3, depois elevando ao quadrado, eu obtenho um índice de reflexão que é de 0,01025, né? Aproximadamente isso, que dá uma reflexão de aproximadamente 1%, algo que é um pouco chocante, principalmente do ponto de vista clássico. Porque qual seria um pensamento clássico? Ora, se a minha energia da partícula que está se movendo, né, no sentido crescente de x, ela é maior do que a minha barreira ali, o meu potencial, o que acontece? E a energia permanecendo constante, era para a partícula ela simplesmente ser transmitida totalmente ou passar totalmente. Só que, de acordo com a mecânica quântica,
não é bem assim que funciona, né? No caso, se a minha energia da partícula, ela não for muito maior do que o meu potencial, né? Aquele meu potencial degrau ali, na região onde o x é igual a zero, a teoria quântica ela prevê uma possibilidade, né, considerável para que a partícula ela seja refletida pelo meu potencial degrau, ou seja, para que uma parte desse feixe de partículas ele seja refletido de volta para a região onde o x ele é menor do que o zero. De acordo com o livro do Eisberg, né, o meu índice de reflexão somado com o meu índice de transmissão, ele vai ser igual a 1, que é o 100%. Esse índice de transmissão aqui a gente pode calcular de forma parecida com que a gente calculou o índice de reflexão, mas aí no caso dele vai ser a constante C dividido pelo A. Mas essa relação aqui ela é simples de ser demonstrada. Eu não vou demonstrar aqui por razões de tempo, mas ela também é simples de ser demonstrada e ela é de uma compreensão bem óbvia. Então, o índice de reflexão mais o coeficiente, né, no caso de reflexão, mais o coeficiente de transmissão, somados eles têm que ser 1, ou seja, 100%. Tomando o nosso caso anterior, em que o coeficiente de reflexão é de 1%, podemos crer, né, através de cálculos, podemos considerar então que o índice de transmissão vai ser de 99%, ou seja, vai ser 1 menos o meu R, que vai ser igual a 1 menos 0,01, e isso vai me dar 0,99, ou 99%. Isso significa dizer, por exemplo, que se eu tenho um feixe, né, um feixe que se move na direção positiva do eixo x, que é constituído por 1 bilhão, ou seja, 1 milhão de partículas, no caso aqui, né, 1 milhão de partículas seria 10 elevado a 6, se eu tenho um feixe que possui 1 milhão de partículas, quando ele se move na região, né, onde ele tem o potencial, se meu índice de transmissão, meu coeficiente de transmissão é de 0,99, ou seja, de 99%, apenas 1% vai ser refletido. Os outros 99% eles vão acabar sendo transmitidos. Então, só atravessará o meu potencial, a minha barreira de potencial, né, o meu potencial degrau, assim digamos, a quantidade de 990 mil partículas, ou seja, 1% vai ser refletida. Com isso, eu concluo a minha explicação do terceiro exercício da lista de mecânica quântica.